Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pop Enem, comigo, professor Raida, e com o meu querido amigo, professor Beleza, Raíssa? Ismael. Tudo Muito bem? obrigado por ter vindo. Gente, esse Legal. bate-papo vai trazer dicas importantíssimas, algumas coisas preciosas que vão ajudar você a arrasar já no próximo Enem, alcançando a faculdade dos seus sonhos. Ismael, Bora lá. você é um cara que, mais do que como referência de professor aqui em São José dos Campos, passou pelo Enem. Sim. Você passou pelo. Na época que você fez o Enem, muito provavelmente foi a mesma época que eu fiz, gente, faz um tempinho. Não tinha esse caráter de seleção, de vestibular. Como que era Enem lá na época de 2000? Eu prestei o Enem em 2001. Foi quando eu terminei o ensino médio. Em 2001 eu estava terminando o ensino médio. Nesse ano de 2001, o Enem já estava começando a apurar melhor os resultados. Mas o meu grande resultado no Enem, que me colocou na faculdade, né, no caso da engenharia civil, foi no ano de 2013. Quer dizer, você já não era mais um Eu já não era, jovenzinho não, ali. já não era mais um novato. Eu prestei o Enem há alguns anos, em 2001, provavelmente eu fiz a prova do Enem. Em 2005 devo ter feito mais uma outra vez, mas como a minha vida deu muitos reviravoltas, né? Eu acabei passando no Enem em 2013, foi quando eu consegui uma bolsa de estudo na Univap, aqui em São José dos Campos, para poder fazer engenharia civil. Então, quando o jogo começou a valer para mim mesmo, o Enem já era um grande vestibular, já era uma grande porta de entrada para a faculdade dos sonhos, como você bem colocou. Muito bom. Gente, é esse o bate-papo que você veio procurar? Então, curte, compartilha esse conteúdo, porque vai ajudar você e mais muitos brasileiros que, assim como nós, também precisávamos do Enem para alcançar a faculdade dos nossos sonhos. Você também vai conseguir por meio de uma apreciação adequada daquilo que é o Enem. Mas assim, Ismael, no nosso canal do Instagram, aqui no nosso perfil do Instagram, eu recebi uma pergunta e eu até demorei para responder. Sim, Na verdade, eu nem respondi, o arquivo está prontinho, mas eu não soltei porque eu quis conversar sobre isso aqui com você. A gente sempre tratou o Enem como uma coisa muito possível, sim. né? Você se dedicando adequadamente aos estudos, mantendo uma rotina regrada ali de funcionamento, até social, é possível você passar no Enem. E aí o cara me perguntou assim, ó, se o Enem é tão fácil como vocês dizem, por que tem tanta gente que vai mal? E aí, você acha que tem algum tipo ou alguns tipos de atitudes que nos atrapalham quando se trata de resultado na prova do Enem? Bem, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, dizer que é fácil ou dizer que é difícil não é bem por aí. Acredito que se o Enem é encarado como um desafio, ele é um desafio como qualquer outro. Existe uma prova, existe um nível de questões que são fáceis, um nível de questão, algum nível de questão que é mais difícil, um nível de questão mediano. Então, o aluno que pretende fazer a prova do Enem precisa entender o que é o Enem. Precisa entender, primeiramente, quantas questões são cobradas no Enem, qual é o tempo mínimo para resolver cada questão da prova, quantos dias de prova são, o que cai no Enem, é, uma vez que você fez o Enem, quais são as possibilidades que você tem para escolher então a faculdade dos seus sonhos. Então, simplesmente avaliar como fácil ou difícil, acho que o caminho não é por aí. É um Perfeito. desafio que tem que ser estudado, tem que ser mapeado, para que, assim como uma guerra, você vai participar de uma batalha, conhecer o seu inimigo, né, como dizia Sun Tzu, conhecer o seu inimigo, mapear o território, entender qual é o grande desafio, onde estão os grandes problemas que podem surgir durante a sua etapa de estudo, né? Não se conquista uma grande batalha, um grande desafio do dia para o outro e sem fazer esforço algum. Então, é um vestibular sério, em média, de 5 a 8 milhões de pessoas passam pela prova do Enem Puxa, é todos gente, né, os mano? anos. É gente demais. São dezenas, centenas, milhares de oportunidades de vagas em diversas faculdades espalhadas pelo Brasil. E o desafio é grande, sim. Então, eu não defino como fácil ou difícil. Depende da forma como você planeja o seu estudo, depende da forma como você conhece o vestibular do Enem, depende do seu desafio. Você quer prestar uma faculdade, você quer fazer uma faculdade de medicina, quer fazer uma faculdade de engenharia, de direito. Qual é o seu desafio? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? E mediante a sua meta, de acordo com a sua meta, aí sim o desafio pode se tornar mais fácil ou mais difícil. Vai depender de fato do seu objetivo, do seu sonho e o conhecimento que você tem sobre a prova. Quer dizer, pode ser um negócio prazeroso, Sem depende dúvida. daquilo que você entende por necessário para o seu futuro. Gente,
Ismael é de 84, Sim. correto? Eu sou de 85. O presente mais da hora que eu ganhei do meu pai foi um Super Nintendo. E aí, vinha junto com um cartucho, numa promoção lá. Cartucho do Street Fighter, fazendo propaganda aqui. Nintendo não tá me dando um tostão. Mortal Mas Kombat e Street Fighter. Mortal Kombat eu ganhei depois. Comprei do Paraguai. Era mais barato, gente, era muito caro. E meu pai só conseguiu comprar porque ele tinha passado nos vestibulares na época lá. Meu pai era muito bem colocado profissionalmente. E aí veio com um cartucho do Super Nintendo lá, que era o Street Fighter. Que era o jogo do momento. Na década de 90 só se falava nisso. Certo. E era um jogo difícil, né, para a Sim, realidade sim, da sim. época. Eu, até zerar o jogo, demorou bastante. Quer dizer, quanto tempo de videogame eu não me dediquei dos 7 aos 8 Claro, com anos certeza. para conseguir passar. E ainda assim eu não consegui passar sozinho. Tem um amigo meu que chama Fábio, se ele estiver vendo isso aí, ó, abraço, Fábio. Ele tinha na época uns 18 anos, eu devia ter uns 10. Ele tinha um macete. Sei lá se ele tinha macete, que nem videogame ele tinha, mas ele é professor de Hapkido. Aí ele tem aquele negócio, sabe, de eu nunca vou desistir e os desafios não me abalam. Então acho que é essa mentalidade. Ele falou, daqui esse controle. Aí eu falei assim, Ele mas usou a técnica do Hapkido pro videogame. sei lá o que ele fez, só sei Aplicado que ele tinha lá um autocontrole assim que me irritava. uma até. aura de lutador. Pois é. Aí ele falou, não, se eu perdi eu tento de novo. Se eu perdi eu tento de novo. Aí eu vi o que aconteceu, não vou deixar acontecer na próxima luta. E eu só sei que em coisa de 25 minutos ele zerou o jogo. Aí ficou meu irmão, eu e meu primo assim, ó, olhando para aquele cara, como é que ele consegue, mano? A gente aqui 6 meses tentando zerar o jogo não consegue. E às vezes é esse o raciocínio da galera, né? Claro. Para mim é muito difícil. Eu faço Enem, não me preparo, vou mal. Aí eu faço de novo, não me preparo, vou mal. Quando na verdade a sua análise tem que ser o quê? Me propus a transpor um desafio, pô, me dei mal, mas por que eu me dei mal? Poucas pessoas se avaliam ou Sim, avaliam sim. o processo nesse nível, né? Então existe sim uma característica de prova que a gente precisa conhecer e aquilo que cai na prova a gente precisa ir direto ao ponto, a gente tem que se preparar com relação a isso, Claro, é isso que você sem está dúvida. falando. Sem dúvida. Agora é o seguinte, Ismael, o que a gente pode responder para esse cara que falou, bom, se é tão fácil assim, por que tem tanta gente que não passa? Primeiro de tudo, Ismael disse que não é fácil. Sim. Não é fácil, é um Não, desafio. fácil. É um desafio, sim. É um desafio. E o que a gente precisa fazer para transpor esse desafio? Justamente. Então, complementando o que eu disse, né? Quando a gente fala de Enem, nós estamos falando de uma forma genérica, de uma forma abrangente, de uma forma universal. Mas a prova em si, ela é individual. Então, o conceito Enem, ele é abrangente e se aplica a todas as pessoas, a todos os candidatos. Mas quando você escolhe uma profissão, quando você deseja atingir uma quantidade de pontos na prova para atingir a sua meta, para conseguir a tua vaga no Enem, é muito individual. Então, o nível de estresse que você vai estar na prova, a quantidade de dias que você estudou, quem foram os seus professores, que material didático você usou, quantos anos você se preparou para a prova, tudo isso é muito particular, tudo isso é muito individual. Então, o genérico, ele não se aplica para o particular. O genérico é só uma forma da gente entender o processo. Mas o particular é, de fato, aquilo que vai fazer com que você atinja a pontuação que você deseja. É muito individual. Todos os vestibulares são assim, a vida é assim. Verdade. Né? Conceito genérico serve para a gente ter uma noção, para traçar uma rota, né, minimamente organizada. Mas a prova, ela é totalmente individual, totalmente individualizada, totalmente particular. Então, para esse rapaz que perguntou e afirmou que a prova do Enem é fácil, não, ela não é fácil. E é justamente por não ser fácil e por ser individualizada que muitas pessoas não passam na prova do Enem. Né? Ainda não estão maduros o suficiente, não estão preparados o suficiente para conseguir o resultado esperado. Fernando, isso dá um corte, hein? Não é não? Aquilo que é particular é que vai te trazer sucesso. Sem dúvida. Okay? Quer dizer, aquilo que é genérico nos dá uma direção minimamente organizada, mas o que vai trazer você a um resultado de sucesso é um planejamento feito para você. Exato. Eu vou olhar para aquela câmera ali, ó. Se você não sabe qual é essa rota, nós podemos te ajudar. Nós aqui do Pop Enem organizamos um curso com mais de 400 aulas gravadas com professores, referências, graduados e pós-graduados em suas áreas do conhecimento, para trazer a você toda a ferramenta necessária para que você, já no próximo Enem, já no próximo Enem, arrase. Então, gente, exercícios gabaritados, as últimas 8 edições do Enem,
completamente gabaritadas e um time completamente disposto e disponível a fazer com que você alcance o seu sucesso já no próximo Enem. Então, clica em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, você vai ser jogado para a nossa página comercial e vai ter todas as informações de que você precisa. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Muito bem. Lembrando, Raider, que esse nosso podcast, ele pretende, exclusivamente esse podcast de hoje, pretende cobrir o máximo de informações possíveis para que o aluno que quer fazer o Enem, que quer, de fato, a faculdade do sonho, ele possa, por meio desse podcast, entender o que é um pouquinho do Enem, né? De forma genérica, de forma global, de forma universal, mas também entender quais são os sabotadores, como eu faço uma gestão do meu tempo, como eu mudo o meu mindset para estudar, quais são os atalhos, né, que eu posso buscar para encontrar a melhor forma, de maneira que a minha performance seja a melhor possível nesse ano e a sua nota, de fato, seja a melhor, né, possível dentro das possibilidades todas que a gente tem para encontrar ao longo do caminho. Então, assistindo esse podcast, acredito que o candidato vai ter uma bagagem suficiente para dar um passo mais seguro em relação ao Enem. E para que a gente saiba quais são os elementos que podem te tirar do seu objetivo, é necessário que a gente conheça o Enem. Sem dúvida. Então, o Enem, como a gente já respondeu desde o começo aqui, não é fácil. O Enem é uma prova que exige disciplina, que exige planejamento e que exige uma rota completamente pensada para você, que é o candidato. E eu digo muito para os nossos alunos aqui, né, o Ismael, em São José dos Campos. Sim. Tem um momento em que um professor ajuda uma sala de aula ali com 20, 30, 40 pessoas. Mas o momento que importa de verdade é o momento que está você, uma caneta preta, a prova do Enem. E mais ninguém ali por você. É você guerreando com uma caneta preta, tentando fazer daquilo o caminho mais curto ou mais adequado para o seu sonho. Claro. E quais são, na sua opinião, ou vamos falar por partes, né? Qual é o primeiro ponto que pode te desviar da rota? Dentro de um contexto de Enem, existem alguns degraus, alguns obstáculos. Com certeza. Assim, eu volto no tema principal, que é justamente o Enem. Então, eu tenho até aqui uma direção, né, um guiamento aqui para a gente poder discutir. Então, assim, vou fazer o Enem. Por onde eu começo? Você tem que ter, pelo menos, contato com uma prova. Imprima uma prova antiga do Enem e dê uma olhada. Se você nunca fez a prova do Enem, imprima uma prova. Peça para o teu professor, para o teu pai, para o teu amigo. Aqui a gente tem as últimas 8, hein, gente? Exatamente. Pegue a prova do Enem antiga e dê uma olhada. Então, primeira coisa, o formato da prova. Dê uma olhada, dá uma cheirada lá na prova, dá uma folheada na prova, entende, né? Como que as questões são escritas, as alternativas, se apropria da forma e do conteúdo da prova. Isso é muito importante. Então, o formato da prova e, obviamente, do conteúdo. O que está sendo cobrado? Quantas questões são de matemática? Quantas são de física? Quantas são de português? Nós vamos falar disso no próximo capítulo aí do nosso podcast. Então, o formato da prova é muito importante. O formato da prova é muito importante. De forma geral, são 2 dias de prova, 90 questões cada dia. De forma geral, é isso, tá? Quais são as habilidades avaliadas na prova? O que o aluno tem que saber aplicar na hora da prova? As habilidades avaliadas, o que o Enem quer que você faça no dia, o que ele quer que você saiba. Ele está te avaliando em quê? Quais são os critérios? Ele quer saber se você sabe escrever, ele quer saber se você tem um conhecimento de mundo, ele quer saber se você é veloz. Que habilidades serão avaliadas no dia da prova? Então isso é muito importante. Gente, eu já adianto que ele quer, tá? O Enem quer ver tudo isso. Exatamente. Tem que saber escrever, tem que ser veloz, exato, tem que ter conhecimento de mundo, gente. Exatamente, Enem... exatamente. Tudo isso que eu estou falando. O cronograma do Enem, né? Qual é a data de aplicação da prova? São 2 dias? É um dia só? Tudo isso você tem que saber. Como é que eu faço a inscrição? É no site? Pelo WhatsApp? É no e-mail? Como é que eu faço? Então, são muitas informações. Então, eu estou frisando algumas aqui, tá? O que o Enem oferece depois que eu fiz a prova? Fiz a prova, estou indo bem pra caramba lá, tirei uma nota boa, mas o que o Enem me oferece? Quais são os programas? Então, por exemplo, tem o SISU. O que é o SISU? Nós vamos explicar isso nos próximos podcasts. O que é o ProUni? O que é o FIES? Né? São instituições, são programas, né? São programas que levam a instituições de ensino. Isso é importante. Qual é a matriz de referência do Enem? O Enem se refere a quê? A quais escritores, a quais pedagogos, a quais instituições, onde ele se baseia, né, para escrever a sua matriz de referência. A redação do Enem, muito importante. Uhum. Né? A redação do Enem é muito importante. Qual é o peso da redação?
Qual é a nota mínima de redação? Como é que eu escrevo uma redação no modelo Enem? Isso é importante. Então, olha só quanta coisa a gente tem aqui sobre o Enem, só sobre o Enem. Estou nem falando sobre o aluno, estou falando de forma genérica, de forma global, né? Atenção às notícias sobre o Enem. De repente você está se preparando para o Enem de uma forma e aí surge uma notícia, o governo mudou a forma que vai ser avaliada, não é mais aquilo, e aí você acaba perdendo o seu eixo, né? Perde o seu planejamento. Então, atenção às notícias ao longo do ano. Beleza? Atenção às notícias. Pode usar tecnologia na prova? Não pode usar tecnologia na prova? A prova é feita 100% a caneta? Que cor é a caneta? Caneta preta? Caneta azul? Olha o tanto de informação que existe. Então não tem como chegar no dia e falar assim, vamos ver como é que é. Não tem que se preparar antes. Então, atenção às notícias sobre o Enem, tecnologia na prova. Entre outras coisas, né? O que não fazer no dia da prova, né? Que horas eu chego na portaria? Que horas eu saio de casa? Quem me leva? Eu vou de ônibus, eu vou de táxi, eu vou de Uber? Eu como antes da prova do Enem? Não como no dia? Posso comer durante a prova? Então, olha o tanto de informação que tem para o sujeito que se preparou ao longo do ano, chegar lá no dia decisivo e fazer a melhor prova que ele pode. Então, não basta você ser simplesmente inteligente. Não é isso que vai fazer o sujeito passar no Enem. É óbvio que ele tem que desenvolver minimamente a inteligência, mas não é só a inteligência em si. Existe inteligência, existe o planejamento, existe o apoio da família, existe o apoio psicológico dos professores, o material didático que foi usado, o conhecimento que o aluno tem sobre a prova do Enem. Então, vejo tanto de coisas. Esse é o primeiro item, Raider, que eu estou aqui abrindo, né? Que é sobre o Enem. Então, assim, saber sobre o Enem é a primeira coisa. Antes de saber sobre você, descubra um pouco sobre a prova que você vai fazer. Porque, de repente, você descobre sobre a prova e percebe que aquilo não tem muito a ver com o seu perfil de estudo. De repente, você quer fazer uma prova da USP, quer fazer uma prova da Unesp. Não é o Enem. De repente, que são outras bancas, ou seja, Enem é uma banca. O Enem é uma banca, sim. Então, primeiro entenda a prova que você quer fazer, para depois você começar a se transformar, né, no melhor aluno possível, no melhor estudante possível para fazer aquela prova em específico. É mais ou menos isso. Você falando isso me remete àquelas pessoas que viram meme a cada novembro no Brasil, né? Que aquelas pessoas que param na grade, pessoas que esquecem de comprar caneta Bic, vai na banca de jornal, pagar R$18, né? Sim. São muitas ocorrências semelhantes a essa da grade, né? Faz a redação de qualquer jeito, escreve qualquer bobagem lá, como já houve redação do miojo. O sujeito colocou a receita de miojo no meio da redação do Enem. Meu Deus do céu. E coisa do tipo. Eu preferia parar na grade. Hino do Palmeiras já colocaram. Mas aí tudo bem, né? Tô brincando. Hino do Palmeiras já colocaram lá. Não, olha só, gente. Tem coisas que acontecem no Enem que eu preferia de verdade que a pessoa parasse na grade, do que ela chegar lá dentro e incorrer em algumas situações. Deixar o celular ligado por acidente, tocar e ser desclassificado. Sim. Que mais? Gente, às vezes a pessoa é vítima até. Tem gente que come marmitex dentro da prova do Enem. Gente, não ajuda quem está em volta e não ajuda nem o próprio candidato. Imagina, você pensa em dias e dias de alimentação regrada para que você não tenha lá flatulência, intestino solto no dia da prova e come uma feijoada no dia da prova. Aquilo vai te trazer algum prejuízo. Lembrando que são milhões de pessoas fazendo a prova, né? Meu Deus. Milhões de pessoas fazendo a prova. Então pode acontecer de tudo no dia. Tem que estar preparado, tem que estar espiritualmente preparado para fazer essa prova. Quando eu fiz o concurso para professor do estado de São Paulo, teve um cara que levou uma penca de banana. E ele comeu algumas, viu? A penca tava menor no final do concurso. Mas assim, gente, é muito importante conhecer para que você entenda se é realmente seu perfil, é isso que o Ismael está trazendo, porque de repente não é aquilo que mais vai falar com você e com a sua intenção de futuro. Claro. Muito bom. E aí, Ismael, dá andamento aí. Depois que você entendeu o Enem, não é isso que eu quero, beleza, vou para cima, ainda assim existem alguns percalços que você tem que transpor. Sem dúvida. O primeiro deles, o que você acha que a gente tem que alimentar, que a gente tem que dar um punch assim para que a gente chegue na prova do Enem e consiga dar conta? Claro, então vamos lá. Uma vez que eu entendi o meu desafio é o Enem, muito bem. Então agora eu preciso mudar o quê? A minha mentalidade. Aí o jogo agora se vira, né, para dentro de si. É você com você mesmo agora. Já não é mais a prova, já entendi a prova, o desafio está lá, aceitei o desafio. Agora eu tenho que conhecer as minhas dificuldades, os meus potenciais, né? As minhas qualidades.
Então, mudar a mentalidade, mudar o mindset, mudar a forma de entender como você age, como você executa a sua tarefa, né? Então, eu também anotei algumas coisas aqui para a gente debater. Então, por exemplo, item 1, estabelecer metas claras. Metas claras. Então, assim, vou colocar uma meta aqui. Eu preciso dominar as 4 operações básicas da matemática. Vou fazer a prova do Enem. Então, eu tenho que saber adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso é uma meta clara. Por misericórdia. Se eu não souber isso, não tem como avançar em matemática. Então, uma meta clara, ela vai te levar a uma outra meta, que vai te levar a uma outra meta, e assim, aos poucos, você vai construindo, né, a sua mentalidade. Então, estabeleça as metas claras. O que você precisa que aconteça no seu ano de estudo? Eu tenho que aprender matemática básica. Então, essa é uma meta clara. Eu tenho que acordar todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã. É uma meta clara. Eu tenho que fazer 50 exercícios de física na semana. Outra meta clara. Então, defina as metas. São pequenas metas. O problema é complexo, que é a prova do Enem, que é o seu desenvolvimento. Mas as metas podem ser divididas em pequenas metas, que no final vai dar uma meta grande, né? Uma super meta, que você vai atingir o resultado com certeza. Então, meta clara é uma coisa super importante. São os seus pavimentos, né, Ismael? Quer Exatamente. dizer, se eu sei as 4 operações, significa que agora eu estou pronto para um próximo estágio, para um próximo degrau. Exato. Se você fala assim, minha meta é estudar muito, né? Não é uma Não é uma meta clara. É muito filosófico, né? O que é estudar Exatamente. muito para mim é diferente de estudar muito para você. Tem que ser tangível. Exatamente. Tem que ser tangível, tem que ser uma meta clara, tem que ser muito objetiva e simples, né? E simples. Cultivar uma atitude positiva. Uma das grandes sacadas, né, que os militares americanos tiveram em relação a treinamento de soldados é manter uma mente positiva. Porque você imagina um soldado no meio de uma guerra, onde ele tem ali a sua vida em risco real, se ele não mantém uma atitude positiva, qualquer pensamento negativo que surgir na mente dele pode desestabilizar totalmente a si ações, e ao né? pelotão todo. Você imagina um soldado desesperado em meio a um pelotão, o estrago que isso pode fazer. Isso pode minar toda a estratégia de guerra, isso pode atrapalhar totalmente o planejamento da ação. Então, manter uma atitude positiva, no caso do estudante, é muito importante. O que é manter uma atitude positiva? Se você errou um exercício, não tem problema. Acalme-se, você vai acertar o próximo. Faz parte do processo, Faz parte do processo. Inclusive, errar é o aprendizado. Só se aprende no erro. Porque se você acertou sempre, você nunca aprendeu, você sempre soube. Então, se você está acertando tudo, porque não houve aprendizado nenhum. Você sempre sabia fazer, né? Então, muito menos que você vai errar, não é isso? Outro corte, gente. Se você sempre acertou, você não aprendeu nada. Você não aprendeu porque nada. Você sempre soube. Sempre soube. Exatamente. Se você errou, beleza, eu errei. Agora eu vou fazer de novo. Aprendi, acertei. Então, beleza. Aí Agora tá fazendo sim. sentido. Então, manter uma atitude positiva. Errou, calma, faz de novo. Errou, calma, faz de novo. Né? De repente, aconteceu alguma coisa na tua família que fugiu ao teu controle. Acalme-se. Vai, né, vai devagar. Vamos tentar acertar aqui esse problema para seguir adiante. Então, mantenha uma atitude positiva, independente das circunstâncias. Mantenha uma atitude positiva, uma atitude de guerreiro mesmo, uma atitude de soldado. Problemas haverão. Ou melhor, haverá problemas. Haverá problemas ao longo do caminho, mas você vai superar cada um deles. Você vai superar cada um deles. Então, a atitude positiva é isso. A atitude positiva é pensar dessa forma, que o esforço vai valer a pena, você vai ganhar. No final, a vitória vai acontecer. Então, enfoque no processo. Um outro ponto importante. Não fique perdendo muito o foco. Então, assim, eu preciso fazer o capítulo de, vamos colocar aqui, sei lá, estequiometria, química. Vou estudar química, eu vou resolver aqui uma série de questões de estequiometria. Então, esquece o resto. Se você está focado aqui numa lista de química, foca no processo da lista que você está resolvendo. Não fica pensando em outras coisas, e como é que está a redação, e como é que vai ser matemática, e o meu professor te pediu tarefa. Não, foca aqui no teu processo. Foca na lista que você está resolvendo. Foca no simulado que você vai fazer. Não fica perdendo foco por qualquer coisa, em qualquer circunstância. Foca, de fato, naquilo que você está fazendo naquele momento. Né? Atenção plena, né? Na yoga é muito usado esse termo, né? Atenção plena. Atenção plena no que você está fazendo. Consciência no que você está fazendo agora. Porque você não tem como controlar o que vai acontecer no futuro nem o que aconteceu no passado. É o agora. Foca agora
que o processo vai acontecendo aos poucos. Beleza? Outro ponto aqui que tem bastante, hein, Raider? Tô vendo. Olha só, assuma a responsabilidade. Isso é fundamental. Não é a tua mãe que vai passar na prova do Enem, não é o teu irmão que vai passar na prova do Enem, não é o teu professor que vai passar na prova do Enem. A responsabilidade é tua. Se você quer, de fato, ser um médico, um advogado, um engenheiro, um cineasta, um músico, o problema é seu, né? O desafio é seu. Quem vai correr atrás? Sem dúvida, as pessoas estão ali para te ajudar. Todo mundo vai te ajudar à medida que você solicitar ajuda. Mas assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade do seu erro, do seu acerto, da sua decisão, da sua não decisão, do tempo que você dorme, dos amigos que você tem. Assuma a responsabilidade para que você, no final, tenha um resultado mais coerente com as atitudes, com as decisões que você tomou, né? Se o resultado foi muito bom, provavelmente você tomou as atitudes certas. Você assumiu as responsabilidades. Se o resultado não foi muito bom, assuma também a responsabilidade, não culpabilize, né? Não passe para o outro a responsabilidade que é tua. Isso que você falou, nossa, Ismael, isso aqui é forte, hein? Porque nós falamos de uma faixa etária aí de 17 em diante. Sim. E tem pessoas que demoram a alcançar certo grau de maturidade. Sim. E vamos traduzir isso aqui popular. Assumir responsabilidade é praticamente o implorar por maturidade, né? Sim. É o seguinte, meu querido, ninguém vai sofrer a sua reprovação. Quem vai sofrer a sua reprovação é você também. E ninguém vai ser tão feliz quanto você, caso você seja aprovado. Exato. Então, quem tem que correr atrás, meu querido, ó, não tem como, né? O pai paga curso, o professor faz de tudo, mas quem tem que assumir a responsabilidade é sempre a pessoa que vai usufruir. Sem dúvida. Isso não vale só para a prova do Enem. Isso vale para a vida. Para a vida, exatamente. Né? E isso é ética. Isso é ser ético. Ser ético é assumir a responsabilidade. Você está diante de uma situação que só você pode resolver, então você tem que assumir e fazer o que tem que ser feito. Aquilo que cabe a você, ninguém vai fazer por você, né? Esse é o seu papel, é o seu dever, é a sua maneira de se posicionar no mundo. Então, assumir a responsabilidade. Aprender com os erros. A gente falou bastante de erro. Uhum. Então, errou, aprenda com o erro. Onde é que eu errei? Por que eu errei? O que eu faço para corrigir? Como é que eu melhoro isso? Aprender com os erros é importante. Gerenciar o tempo, né? Isso é gerenciar difícil, o tempo. Se eu tenho 1 hora para estudar, eu vou estudar 1 hora. Se eu tenho 10 minutos para estudar, eu vou estudar 10 minutos. Então, cada minuto conta. Né? Como é que eu fazia quando era garoto para estudar? Eu acordava, não muito cedo, acho que 8 horas da manhã, 7h30, enfim. Em casa mesmo. E qual era a disciplina que eu mais gostava de estudar logo que eu acordava? As disciplinas de História e Geografia. Porque dava para estudar na cama. Então, eu ia perguntar o porquê. Então, eu acordava, pegava o livro que estava aqui do lado, né? Tirava a coberta e começava a ler. Era um assunto breve, era um assunto rápido ali que você já conseguia estudar 5, 10, 15 minutos, mesmo sem levantar. É uma leitura fluida, né? Uma leitura fluida. Você acabou, sua mente está lúcida, você acabou de dormir, né? Sua mente está relaxada, está tranquila. Então eu pegava lá um texto de história, um texto de geografia, um texto narrativo e ia estudando aquilo, porque era mais fácil estudar deitado lendo. Agora, matemática já não dava, porque você tem que fazer uma conta, então fazer uma conta deitado lá no meio das conversas não faz sentido. Então, para mim, matemática eu tinha que levantar, física eu tinha que levantar, colocar na mesa, tá bonitinho, para poder fazer isso. Então, assim, estamos falando de gerenciar o tempo, né? Então, eu estou usando esse exemplo de otimizar o tempo. Acordei, legal, então vamos começar já. Começa com o quê? Começa lendo um texto, começa fazendo uma anotação, começa fazendo um planejamento do seu dia. Não precisa cair já na matemática direto. Se for o caso, pode ser também, né? Pode, se você gosta de estudar matemática que levanta, pode ser também. É isso que eu ia falar, uma coisa que funcionava para você, né? Para mim. E a gente falou que Exatamente. é particularizado o negócio, né? Exatamente. E não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Se você colocou uma grade, um cronograma definido de horário para estudar, não perca o foco. Não perca a oportunidade de estudar aquilo que você programou. Porque senão você não está assumindo a responsabilidade. Você está sendo incoerente. Você está dizendo que quer, mas as suas ações estão dizendo o contrário. Né? Então você está jogando contra a si próprio. Então não é legal. Beleza? Então, seguindo aqui, gerencie o tempo, busque feedback. Buscar feedback. Como é que é buscar feedback? Você em algum momento vai ter que ser avaliado. Pergunta para tua mãe, como é que eu tô aí? Eu tô realmente ficando em casa estudando ou eu tô saindo muito? Né?
Ô pai, eu tenho saído muito aqui da rotina, ou eu tô, né, cumprindo aqui com o meu dever de estudar. Vocês estão me vendo estudar? Pergunte, às vezes você tá achando que está fazendo muito, e as pessoas vão dizer, cara, você não está estudando nada, você está levantando toda hora, você fica conversando com teu amigo, você não sai do celular, e você não está percebendo. Então peça feedback. Peça para que as pessoas falem. Peça para o seu professor. Professor, como é que eu sou na sala de aula? Eu pergunto, eu estou interagindo, como é que eu posso fazer para interagir mais? Como é que eu posso fazer para aprender mais rápido? E quando eles aparecerem, não é para ficar dodói também, né, Ismael? Exatamente. O seu feedback aparece, Claro. com a intenção de que você melhore. E aí, quando alguém aponta um ponto de melhoria, não, ele não gosta de mim. Não, tem que aceitar, tem que ser maduro. Aceitar, com certeza. A gente já falou de maturidade 2 tópicos atrás. Tem que manter esse Sem mesmo dúvida. grau de maturidade. Sem Isso aí. dúvida. Muito Então, bom. assim, pegar o feedback, né? Pedir o feedback, ir atrás do feedback, muito importante. Mantenha-se adaptável. O que é manter-se adaptável? Ao longo do seu ano de estudo, pode acontecer tudo que você não quer. Pode acontecer muitas coisas. O seu professor querido pode sair do colégio, pode sair do cursinho, né? Você pode ter um problema de saúde, seus familiares podem ficar sem dinheiro, pode ter uma questão na sua cidade que te peça de ir para uma aula especial que você perdeu. Você pode perder um ônibus e perder um professor que deu uma aula super legal naquele dia. Então, tudo pode acontecer. Mantenha-se adaptável. Aconteceu alguma coisa que saiu fora do plano? Faça uma adaptação rápida. Faça um ajuste rápido. Não perca tempo. Não perca tempo. É um ano de combate. É um ano que você está se ajustando diante de um desafio que é grande para ter um resultado que vai ser, de certa forma, resolvido em um único dia. A prova ela é um único dia. Você se prepara, né, durante o ano inteiro para resolver um problema, para vencer o desafio em apenas um único dia. Que loucura, hein? Então é um grande desafio. É. Mas assim como eu consegui, assim como outras pessoas também passaram pelo Enem, você também vai conseguir. O que fazer no dia? Ou antes aqui, ó, dica de saúde mental. Né? Busque algumas dicas de saúde mental. Isso é importante. Né? Como é que eu faço para relaxar minha mente? Posso usar uma técnica de meditação? Posso ler um livro? Um livro de autoajuda? Posso, de repente, buscar uma ajuda psicológica com um especialista? O que tem para fazer? A gente pode depois falar só sobre isso. Claro, claro. Inclusive, um dos nossos podcasts fala sobre isso, né? Já gravamos sobre isso. É verdade. E o que fazer e o que não fazer no dia? Isso tudo é mental. Aliás, isso aqui agora é bem-estar da mente, do corpo. Cria um ambiente propício. Criar um ambiente propício para o dia da prova e para o ano letivo, né? Onde eu vou estudar? É na mesa da sala, é na mesa do quarto, é na praça, é num parque. Um ambiente de estudo é importante. Gente, é fundamental. E quando você olha para grandes mentes, Ismael, eles têm um lugar de estudo. Sim. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, na graduação ainda, antes de eu já ter esses anos de estrada, uma professora minha saudosa professora Célia Dores, estava muito doente e era minha orientadora de TCC. Certo. E ela falou assim para mim, ela me chamava de Aidar, ela era uma gaúcha da fronteira, assim, Aidar, eu não estou em condições de ir à faculdade, poderias ir à minha casa? Aí eu falei, meu Deus, a professora é Célia Dores me convidando para ir para casa dela. Aí eu fui, e aí eu levei um vinho de presente pro namorado, ou pro marido, desculpa, e levei uma caixa de bombom para ela. Né? Aí eu descobri que o marido dela era alcoólatra e ela tinha diabetes. Isso, cara. Tentei ser um cara agradável. Você não tinha estudado ainda, né, o perfil. Mas assim, eles ficaram, eles Não deram conhecia muita o risada, ambiente. não conhecia. Aí a professora falou, eu só vou ali pentear meu cabelo e já volto aqui para a gente escrever o capítulo que falta do seu trabalho. Aí eu peguei a primeira cadeira que eu vi lá disponível, sentei. Aí ela parou do meu lado, depois que ela voltou e ficou me olhando. E aí eu fiquei naquela situação, por que ela não senta pra gente escrever, né? Aí ela falou, Aidar, tu não tens obrigação de saber, mas nessa cadeira, nem o meu marido senta. Quem senta aqui sou eu. Aí eu fiquei já todo sem graça, ela falou, não, isso não tem nada a ver, não fique sem graça, é porque eu só funciono quando eu tô nesse meu lugar aqui. Esse meu lugar aqui é o lugar que eu faço tudo. Então ela vai estudar, ela vai corrigir prova, ela tem aquele local. E ela trouxe... trono. Meu Deus, ela trouxe o notebook, ela trouxe os livros, e aí, beleza, eu tô lá e ela daqui me ajuda. Então ela tinha o local dela. E na sua casa você não tem? Eu tenho meu escritório lá em casa, em que eu dou minhas aulas online, em que eu estudo, em que eu realizo minhas tarefas acadêmicas, é tudo lá que eu faço. Gente, basta
você descobriu o seu, né? Claro, sem dúvida. O local em que você Sem funciona. dúvida. Pegando o gancho que você está falando, eu não me lembro quem agora, mas é um escritor famoso, era um intelectual, né? Famoso. Ele tinha 3 mesas de trabalho. Então, uma mesa era só para estudar história e filosofia, uma mesa para estudar só matemática, uma mesa para estudar só literatura, e deixava os livros ali todos soltos em cima da mesa. Mas naquela mesa era só livro de filosofia, na outra mesa só livro de literatura. Dessa forma, ele ia bailando lá no escritório dele, fazendo os estudos diversos, né? E o que se organiza fora se organiza dentro também, né? Sem dúvida. Uma vez que você domina o seu espaço, que você domina a sua forma de organizar as coisas, você se arruma por dentro, né? Se autorregula, sem dúvida. O ambiente social, já que a gente está falando disso, ele é fundamental para a nossa saúde mental, inclusive, para que a gente possa se tornar mais inteligente, inclusive, para ter um pensamento mais crítico, inclusive, porque os nossos sentidos captam a desordem, os nossos sentidos captam a beleza. Então, se você está num ambiente que é bonito, que é bem decorado, que é harmonioso, você se autorregula pelo meio externo. Olha só. Então você olha aquilo te impacta, né? Você anda, por exemplo, numa cidade que tem casas, de certa forma, inacabadas, casas ainda no reboco, e te dá uma sensação ruim. Uma angústia, Te dá né? uma angústia, te dá uma... Eu tive a oportunidade de ir para Bolívia, em 2017, e quando eu cheguei na capital, eu fiquei um pouco assustado, porque era muito grande, né? A gente vai descendo o morro de ônibus, e aí a capital toda ainda inacabada. Você percebe que as casas são todas ainda inacabadas, todas no tijolo, né? Todas ainda sem pintura. E te dá uma sensação de angústia, que aqui no Brasil eu não estava acostumado com isso, né? Uhum. Ainda que o Brasil seja um país subdesenvolvido, tem uma estética ainda um pouco mais bela, traz um pouco ainda de uma herança positiva no sentido de arquitetura, né? Não é tão pobre, não é tão como é que eu vou dizer? Esteticamente prejudicada. Esteticamente prejudicada. Então, assim, a beleza ela é muito importante nesse sentido para te autorregular, te auto-organizar, trazer para você um refrigério na tua alma mesmo. Isso é muito importante, né? Já pegando esse gancho aqui do ambiente propício. Então, o ambiente ele tem que ser organizado. Se for bonito, melhor ainda, né? Organizado e bonito, melhor ainda. Limpo, né? Melhor ainda. Então, esses pontos, Raider, são sobre a mentalidade. A gente ainda tem para falar sobre sabotadores, técnica de estudo e gestão do tempo. Então, vamos lá, vamos em frente aí para ser um podcast completão para o Enem. Samuel, te diz alguma coisa? Sempre que a gente vai falar de sabotadores, eu falo. Não, hoje eu ia falar do Samuel, mas eu não vou falar do Samuel, mas eu tô cansado de falar. Mas assim, gente, só para vocês entenderem, Samuel é o nome que nós demos, um nome aleatório, né, que nós pegamos para aquele amiguinho que te tira do prumo durante o estudo, tá? Você quer estudar e ele fala, vamos jogar bola. Você quer estudar, vamos tomar um sorvete. Você quer estudar, vamos fazer alguma coisa. Sim. Então, quem é que não tem o Samuel na vida, né? Sempre vai haver. Então, ele tem um Samuel. Teve, Tinha. né? Teve. Eu tive um Samuel, mas não se chamava Samuel. Fernando Freitas de Lima, meu amigo, ele falava, sou seu amigo fiel, qualquer coisa, fala comigo que eu te mato. Sem dúvida. Então, assim, o que é o sabotador? De acordo com o que a gente está tentando trazer aqui para esse aluno. O sabotador é justamente um elemento qualquer, pode ser uma pessoa, pode ser um desejo seu, pode ser um fato que acontece ao longo do seu ano de estudo, qualquer coisa que possa acontecer que tira você do propósito, que tira você do foco. Isso é um sabotador, né? Existe um foco, existe um objetivo, existe uma meta. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, de forma proposital ou não, que tirou você desse caminho, isso é um sabotador, né? A sabotagem é justamente isso. E pode ser, inclusive, você mesmo. Você mesmo pode não estar ainda convicto da faculdade que você quer fazer e em algum momento você gera um sentimento de sabotagem. Você se questiona. Você se questiona e isso pode te tirar da rota, né? Pode ser positivo isso, pode ser uma sabotagem positiva, óbvio. Uhum. Porque de repente você está pensando em fazer engenharia e na verdade o teu talento mesmo é na área do direito. Pode acontecer, né? Ou então você está fazendo engenharia porque teu pai quer, mas o teu sonho é ser músico. Né? Então tem de tudo. Mas assim, o sabotador é justamente isso. Procure mapear, né? Vou falar para aquela câmera ali. Procure mapear, você que vai fazer a prova do Enem, tudo que pode te sabotar ao longo do ano de estudo.
Pode ser um amigo, pode ser o teu cachorro, pode ser uma comida que você come e está te fazendo mal, pode ser falta de exercício físico, pode ser qualquer coisa que tira você do propósito, que tira você do foco, que atrapalha você ao longo do seu projeto. Então eu elenquei alguns aqui, Raíler, olha só. Um sabotador que é muito comum, procrastinação. O que é procrastinação? Você sabe que você precisa estudar física essa semana. E aí você diz assim, não, eu não vou estudar porque está muito difícil, semana que vem eu estudo. Semana que vem eu estudo, semana que vem eu estudo e nunca estuda. Então procrastinar é isso, jogar para frente, né? Aquilo que você deveria fazer agora. Isso é procrastinar. Você deturpa o ditado, né? Não faça agora o que você pode fazer amanhã. Exatamente. Você deturpa o ditado, né? Mas é muito verdade. Quando você procrastina, além de você não fazer o que você tem que fazer, você ainda arruma para a cabeça. Sim. Porque você não tem paz, aquilo não sai da sua cabeça. Sim. Porque se você é um cara que tem... Então, partindo do pressuposto de que você já conhece o Enem, sim, sim. Você tá com aquele propósito firme no coração de que você quer passar e você fez um planejamento. E você não está seguindo o planejamento que você mesmo elaborou. Exato. E aí você procrastina. Aquilo, de alguma maneira, deixa você com a pulga atrás da orelha, aquilo age no teu emocional e aquilo já vira um outro sabotador. Eu já pulei o processo aqui, então significa que eu não vou conseguir dar conta depois. E a nossa mente, como funciona, né? Como é que funciona a mente do ser humano? Nós queremos... A mente não. Como funciona o ser humano como um todo, como um ser integral? Ele busca o prazer e foge da dor. Ele busca o prazer e foge da dor. Então, se você está fugindo de uma lição de física, é porque você está fugindo de uma dor, de certa forma. Porque se aquilo tivesse te dando prazer, você não ia fugir. É verdade. Né? Então, eu não quero estudar física. Tem alguma coisa ali que está te gerando uma angústia, uma dor. Está te gerando uma sensação ruim. É por isso que você não quer fazer. Por isso que você está procrastinando. Procure, então, ao invés de fugir, tornar aquilo prazeroso. Como é que você pode tornar aquilo prazeroso? Pô, chama um amigo legal para estudar com você. Pergunta para o teu professor, pega um outro livro, veja um vídeo no YouTube, assista uma aula do nosso curso. Enfim, faça ficar melhor, faça ficar palatável, né? Faça ficar mais doce, porque senão você vai ficar fugindo sempre da dor. Né? A dor de estudar, porque estudar é dolorido também, cansa, né? Gera um certo estresse. Então não fuja da dor, né? Enfrente a dor aí, porque isso vai te fazer bem, vai te fazer mais forte. Falta de organização, né? Quero estudar, mas assim, não tem mesa de estudo, não tem caneta, não tem caderno, não tem apostila, não tem organização nenhuma. E aí, vai fazer o que da vida? Não tem como estudar, então isso é um sabotador. Organize-se. Caneta, lápis, borracha, apagador, corretivo, caderno bonitinho, as apostilas, o lugar para estudar, organização. A sua mente vai se organizar conforme você for fazendo isso, né? Distrações, evite distrações, né? Depois você pergunta quem que é o Samuel que eu respondo nos comentários. Comenta um pouco, Raio, sobre distrações. Distrações é um tema bem legal, você deve ter algumas ideias aí sobre distração. O que pode tirar, né? Você que é professor, está em sala de aula um tempão, Sim. O que pode distrair esse aluno? Cara, tudo que é relacionado com as paixões desse aluno pode distrair. Qual é a sua paixão? Dentro daquilo que se refere à sala de aula, existem as pequenas tribos, né? Sim. Na nossa época tinham menos tribos, né? Então nós tínhamos lá os góticos, os clubbers, os pagodeiros, né? As patricinhas, os mauricinhos. Existe algo que traz uma identidade para essas tribos. Sim. Né? Entre esses elementos, as paixões, né? O que pode fazer com que você se afaste do seu propósito? Há um show da minha banda favorita que nunca vem ao Brasil e agora veio. Gente, eu também não vou levar tudo a ferro e fogo. Se vem uma vez, você adapta o seu plano, né? O problema é quando, dia após dia, você tem que readaptar o seu projeto. O problema é se você tem 20 bandas favoritas. Não. Aí complica. Exatamente. Eu sou um cara muito ligado em futebol. E teve um período no ensino fundamental que eu vou falar aqui, eu sou palmeirense, tá, gente? Corintianos não me odeiem. O Palmeiras estava na Libertadores e foi o ano que ele foi campeão, em 99. E estava na semifinal contra o River Plate, se eu não me engano. E a minha avó era minha professora de arte. E você acredita que minha avó me deixou de recuperação em arte porque eu não tinha entregado um trabalho? Aí ela foi... A avó de Garatá? A minha avó de Garatá, que faleceu faz pouco tempo, exatamente. E eu estudava em Garatá. Inclusive, gente, nós temos um projeto social lindo em Garatá.
Eu vou colocar mais informações aqui, inclusive no podcast, porque o Pop Enem está fazendo um trabalho muito bonito lá em Garatá. E ela foi na minha casa e falou assim: você não entregou, você ficou com 0, mas eu vou ser benevolente. Hoje à noite, e não mais outro dia, hoje à noite você vai assistir a aula da 8ª série, da noite, no supletivo na época. E você vai fazer o seu trabalho. Aí ela foi embora e eu não tinha me tocado que era o dia do jogo do Palmeiras. Aí eu falei assim, tá, beleza, eu vou lá, né? Mas quando chegou 7 da noite, começou a chamada da Plim Plim lá, né? Palmeiras e River Plate. Falei, gente, eu não vou fazer esse trabalho, eu não vou. Eu vou assistir. Era a final Era a semifinal da Libertadores. Era Puxa o nosso vida, Palmeiras ali, ó, arrebentando na época do Filipão. Eu falei, pai, desculpa, arte repete? Que se dane. Meu pai falou assim, não, você vai. Não, pai, como é que eu... Imagina eu e você, um momento pai e filho aqui de futebol. Não, não, você vai lá, você vai assistir, vai assistir a aula da sua avó e você vai fazer o trabalho que você deixou de entregar. Eu fui, mas eu fui muito bravo. Ou seja, se eu tivesse a opção, se eu não tivesse meu pai para me dar o feedback, né, que nem você falou, eu não teria ido. E quantas pessoas não deixam de cumprir o propósito? Sim. Né, porque alguma coisa pela qual ele tem muita paixão está acontecendo. Não, não, hoje eu não vou estudar, mas é importante, é hoje. Se você não for hoje, vai dar zica, vai dar ruim, não vai se preparar adequadamente. Ah, que se dane, eu vou. E trazendo já essa realidade de Garatá, o Pop Enem tem um projeto social em Garatá chamado Garatá Nota 1000, em que o Pop disponibiliza as aulas de redação para 35 alunos que se inscreveram nesse programa em parceria com a prefeitura. E aí eu pessoalmente fui às escolas de Garatá oferecer essa vaga. Gente, vocês não têm noção das coisas que eu ouvi. Ismael, eu escutei assim, você vai me buscar na minha casa? Eu falei, gente, eu vou buscar o cara na casa dele, eu tô dando curso para ele quer uma caroninha ainda para ele. Aí outra, é sábado de manhã? Não, sábado não consigo não, sábado não dá. Que hora começa? 9 da manhã. Mas essa hora eu tô de ressaca. Eita. Meu, aí eu começo a dar no meio também, Ismael. Não, você tá de ressaca, o curso não é para você mesmo. Então assim, galera do Pop Enem, se tá de ressaca, nem entra, você não tá no meio. Se quer que vá buscar na casa, quer que dá comidinha mastigadinha, também não é a sua praia. Sábado de manhã tem que estar no calendário, sábado de manhã eu estudo também. Então, paixão vai te distrair. É necessário que você transponha e passe por cima disso, Exato. porque o teu sonho Claro. tem que ser superior à sua paixão. Sem dúvida. Quanto vale, né, o teu sonho? É verdade. Maravilha. Então, beleza. Falamos aqui de falta de organização, distrações, falta de propósito. Olha só, falta de propósito, ansiedade. Vamos falar um pouco de propósito, tem bastante coisa, mas vamos dar uma geral, né? Então, assim, falta de propósito. Tudo isso que a gente já falou, de certa forma, explica, né? Auto-explica, né? Falamos do Enem, então, estamos falando do Enem porque o propósito é o Enem. Sim. Então, no caso aqui, se você sabe o que é o Enem e está se preparando, você tem um propósito bem definido. Então, não é o caso, né? Não é o caso aqui do aluno que quer fazer o Enem. Então, falta de propósito não é um problema aqui pra gente, né? Ansiedade, ficar muito ansioso com a prova, também não vai resolver, né? A gente falou de buscar um feedback, de buscar uma ajuda psicológica de um profissional. A ansiedade vai acontecer, mas ela não vai desestruturá-lo, né? A gente falou de manter-se adaptável. Mantenha-se adaptável. Vai gerar um frio na barriga, vai gerar um desconforto, vai gerar uma ansiedade, mas isso vai passar. Isso não é duradouro, né? O normal do ser humano é não ser ansioso. O normal do ser humano é enfrentar as dificuldades, né? A ansiedade, ela vem e vai embora. Ela vem e vai embora. Ela não faz parte da sua estrutura psíquica. Ela pode surgir em determinado momento da sua vida, mas ela vai embora. O normal é a gente manter a sanidade. Deixa eu só, de repente você tem um conhecimento de biologia maior que o meu, e aí você pode me dizer. Provavelmente não. Com certeza. É o engenheiro e o professor de linguagem. Mas vamos lá, vamos discutir. É uma questão mais inerente à formação do ser humano. A ansiedade, ela tem a ver com, talvez, um instinto de sobrevivência. Sabe, quando o homem ainda tinha que se esconder do predador, aí você ficava ansioso, você corria, o bicho ia embora, pronto, né? Vida que segue. Sim. Só que a ansiedade parece que é um negócio de instinto de sobrevivência que fica na gente e a gente não consegue se livrar dele. É como se o bicho sempre estivesse em volta. E, querido, você não está correndo perigo de vida. Eu vou abordar isso que você está falando sob o ponto de vista mais filosófico, talvez. A ansiedade, ela está relacionada à imaginação. Então, assim, eu estou ansioso porque eu estou imaginando que vai dar alguma coisa errada. Eu estou ansioso
porque o dinheiro vai acabar, o meu dinheiro não acabou. Você está imaginando que vai acabar. Eu estou ansioso, porque se eu não passar na prova, eu não vou para a faculdade, mas você ainda nem fez a prova. Então a ansiedade está muito ligada à imaginação, a quantidade de estímulo que você recebe e o que você produz de imagem na tua cabeça. Então, se você conseguir controlar a sua imaginação, mudar o foco, pense em outra coisa. Até porque você não pode fazer nada sobre isso, né? De forma nenhuma. A gente não tem controle sobre De forma tudo. nenhuma. Então, mais uma vez, está ligado. A busca do prazer é fugir do problema, né? Fugir Verdade. da dor. Se eu não quero ter a dor. Então, se eu não quero ter a dor, eu já começo a imaginar a dor na minha mente e começo a ficar ansioso, porque eu não quero ter a dor. Então, assim, eu quero muito o prazer, mas o prazer não chegou. Mas eu quero agora. Então, você começa a ficar ansioso. É desejo, né? O meu irmão, ele tem muitas dores nas costas de contratura muscular. E ele morre de medo de injeção. Aí quando eu falo, vamos lá no posto de saúde que a gente vai levar você para tomar injeção, ele fica com medo e fica mais tenso ainda. Sim, exatamente. Quer dizer, porque ele já está pensando na injeção que ele vai tomar. E ele é Exato. irmão mais velho que eu, hein, gente? Morre de medo de agulha. Exato, é justamente isso. Então. Então tá, ansiedade é um sabotador. Vamos lá, galera, tem bastante coisa aqui, ó. Isolamento social excessivo. Não fique sozinho. Você que vai fazer a prova do Enem, não fique sozinho. Ficar sozinho é um malefício que você faz. Nós não somos seres que ficam sozinhos. Nós somos seres sociais. Relacionais, Somos sociais. seres relacionais, seres políticos. Nós precisamos de afeto, sobretudo. Né? Precisamos de afeto, de um abraço, de um aperto de mão, conversar com alguém, fazer uma piada, fazer uma brincadeira. Não fique sozinho. Ficar sozinho vai te sabotar. Ficar sozinho vai te sabotar. A solidão ela é importante em alguns momentos, mas não o tempo todo. O tempo todo ela passa a ser doentia. O tempo todo ela passa a realmente gerar em você situações que são maléficas aí para a tua saúde. Então, não se isole o tempo todo, tá? Sono inadequado. Sono inadequado é um sabotador. Então, assim, Ismael, eu preciso dormir pelo menos 7 horas por dia. 7 horas por noite, né? Então, o que eu tenho feito, atualmente eu tenho feito, tem mudado muito a minha rotina. Eu tenho dormido às 10 e acordado às 5. Então, às 10 horas eu estou dormindo, às 5 horas eu estou acordado. Então, das 10 às 5 horas eu tenho dormido 7 horas por noite. E tem me revigorado, tem me ajudado. Eu tenho levantado de manhã, tá silencioso ainda, estudo, já levanto, já consigo estudar, faço uma alimentação, faço atividade física de manhã. Tudo isso em casa mesmo. Antes da minha esposa levantar e da minha filha levantar, eu já fiz algumas coisas. Mas antes eu dormia mais tarde. Também era útil, mas eu acordava mais cansado. Né? Então, assim, veja o que é melhor para você. Durma a quantidade de sono que é melhor para você. Só vou fazer uma brincadeira, né? Napoleão Bonaparte dizia que os homens dormem 4 horas por noite. As mulheres dormem 6. Só os idiotas dormem 8. Isso é o Napoleão Bonaparte, tá? Não sou eu. Mas vamos lá. Sono inadequado. Má alimentação, olha só. Uma alimentação, pessoal, tem que comer direitinho, né? Interfere em tudo, Com gente. certeza. Então, assim, coma de tudo que é natural. Tudo que é natural. Fruta, legume, carne, se você for uma pessoa que gosta de carne. Enfim, comidas saudáveis. Não vai se empanturrar de sorvete o ano inteiro, de hambúrguer, comer fora do horário, comer na véspera da prova. Isso é básico, né? Alimentação, você é aquilo que você come, né? As nossas células são nutridas por aquilo que você come. Então, se você come só porcaria, provavelmente seu corpo vai ficar doente. Seu corpo não vai aguentar, né? Ele vai ficar mais cedo ou mais tarde fragilizado com isso. Falta de exercícios físicos, né? Falta de exercício físico também é um sabotador. Que inclusive te atrapalha na hora do sono. Com certeza. Eu Pelo preciso. menos uma caminhada. Assim, vou fazer a prova do Enem. Eu tenho que fazer jiu-jitsu, eu tenho que fazer... Não, surf, não é disso que a gente está falando. Caminhar pelo menos. Dá uma caminhada Mexer 3 no vezes por esqueleto aí. semana, faz um alongamento. Né? Faz um alongamento e uma caminhada suficiente. Um alongamento e uma caminhada 3 vezes por semana é suficiente para você ficar com a sua saúde em dia. Oxigênio o cérebro. Sem dúvida. O seu rendimento é diferente. E um último sabotador aqui, Raider, para a gente já ir caminhando para a técnica de estudo e gestão do tempo. Esse podcast, como a gente já disse no início, ele é abrangente. Depois, nos próximos, a gente vai aprofundar cada um deles. Mas um sabotador. Não buscar ajuda. O que é não buscar ajuda? O cara tá lá estudando matemática. Aí ele errou todos os exercícios. Daí ele não procura professor, não procura saber o gabarito, não procura ver uma questão resolvida. E vai seguindo e nunca busca ajuda de ninguém. Então, isso vai te deixar, com certeza, ansioso. Porque você está errando, não está buscando ajuda, a sua cabeça vai começar a funcionar
justamente te apontando que o problema vai aumentar. Você não vai ficar feliz sabendo que você está errando, né? E no final do processo você vai acertar tudo. Não. Você vai procurar ajuda assim que o problema acontecer. Não espere o problema acumular. Busque ajuda no problema já no começo. Assim como a saúde do corpo, né? Perfeito. Você está com um machucado no pé. O próprio, citando aqui o Bob Marley, né? Bob Marley deixou de procurar ajuda. Eu lembrei, eu tô falando aqui de Enem, lembrei do Bob Marley. O Bob Marley machucou o pé, né? O dedão, se não me engano, enfim, um dedo do pé. E aí ele não quis tratar com a medicina convencional, ele começou a tratar com outro tipo de medicina, né? Medicina alternativa, foi apodrecendo aquilo ali, virou um câncer e acabou matando o cara. Né? 30 e poucos anos, 36 anos, se eu não me engano. Então, assim, não deixa o problema tomar conta. Começou a ter um probleminha, vai e resolve na hora. Senão ele vai virar um problema maior. Ele não tem como evitar, ele vai virar um problema maior. E é interessante a gente voltar só um pouquinho, Ismael, para a gente só desmistificar um negócio. É normal errar. Sim. O que não é normal é você errar e você continuar errando e você não saber por onde começar o Sim. processo de acerto. Exato. Quer dizer, tem que buscar ajuda. Errar Sem faz dúvida. parte do processo. Agora, se você errar, isso vai agir no teu psicológico Sim. de maneira extremamente destrutiva. Exatamente. E aí você precisa tomar uma atitude. Isso aí, Exatamente, porque exatamente. vai se tornar um sabotador muito potente aí na sua Exatamente. preparação. Então, olha só, cobrimos os sabotadores. Olha tanto de coisa legal, hein, pessoal? Para a gente fazer uma super prova do Enem esse ano e detonar. Beleza, então vamos lá. Técnicas de estudo e gestão do tempo, tá? Vou mencionar aqui algumas técnicas de estudo e aí a gente vai seguindo. Então, por exemplo, mapas mentais. Mapa mental é uma técnica de estudo, né? Eu gosto muito. A gente pode depois falar só sobre isso. Fala um pouquinho, Rainer, sobre o mapa mental. Mapa mental, gente, é aquela forma que você tem de organizar o seu pensamento. Quando a gente falou de organização do ambiente, você organiza o seu pensamento ao invés de escrever um texto gigantesco. Você defende várias ideias por meio de esquemas, de fluxogramas, né? Da mão para fora. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho na minha casa, no meu escritório, inclusive nas redes sociais do Pop Enem, tem um vídeo de eu fazendo um quadro com um mapa mental. Né, com todas as figuras de linguagem, figuras de pensamento, figuras de sintaxe, figuras sonoras, e por meio de pequenos exemplos, nomenclatura, alguns desenhos que remetem àquela ideia, então pode sim ser um elemento muito produtivo na hora da prática do estudo. Então, quando você pensa, por exemplo, em hipérbole, a gente pensa em que palavra? Exagero. Aí você coloca lá hipérbole, exagero. Aí você pensa num exemplo. Nossa, eu tô com tanta fome que eu comeria um búfalo com o chifre todo. Aí você já, se for um cara mais dado à arte do que eu, porque se eu fosse dado à arte, eu teria lá no jogo do Palmeiras ido fazer o trabalho com a minha avó, né? Desenha um búfalo lá, entendeu? E de alguma maneira aquele conhecimento que você passou em um conhecimento de alta complexidade para um pequeno fragmento, entra de maneira muito mais adequada. Né, no seu cérebro, e você consegue deduzir, consegue inferir, consegue depreender de maneira muito precisa. E isso você pode aplicar em qualquer tipo de área do conhecimento, em qualquer área do conhecimento. Fazer fluxograma de química, fazer fluxograma de literatura com períodos históricos artísticos. Valeu, muito obrigado, viu? Pode fazer um fluxograma de interpretação de texto com as tipologias textuais, com exemplos de gêneros que respeitam a cada tipologia, ou que se referem a cada tipologia, regras matemáticas, aí eu já estou entrando num terreno que não é muito meu, aí o Ismael pode falar. É isso aí. O mapa é isso, é um caminho, é uma forma visual, organizada, visual, para que você possa aprender melhor. Então o mapa de estudo é muito usado. Uma outra são os flashcards. O flashcard também uma espécie de mapa mental, só que ele é mais simplificado. Você, em vez de fazer um grande desenho, um grande esboço, você faz uma cartinha, né? Uma cartinha ali com algumas informações. De um lado você coloca algumas informações, do outro você coloca, de repente, uma resposta para aquilo, um mnemônico, uma maneira de você lembrar, relacionar um lado com o outro da carta, enfim. São cartas, né? Diferente do mapa, que é uma unidade mais complexa, o flashcard são pequenas cartas com resumos daquilo que você precisa aprender. Isso seria o flashcard. Grupo de estudo, né? Grupo de estudo também é uma técnica de estudo. No grupo de estudo você aprende ensinando, você aprende com alguém te ensinando e você vai trocando essas informações. Então mantenha grupos de estudo, isso é muito importante. Chama lá os teus amigos, chama lá os teus professores, de repente quer participar de um grupo de estudo com vocês
isso funciona muito bem. E é interessante que tudo que a gente está falando reafirma tudo que nós falamos anteriormente. Se protege do sabotador, da falta de atividade social, Sim, você se protege do sabotador da procrastinação, você se protege do sabotador de não Justamente buscar ajuda. a técnica neutraliza, né, o sabotador, de certa forma. Exatamente. Então a gente sempre retoma aquilo que falou anteriormente. Muito interessante. Exatamente. É uma técnica chamada Pomodoro. Você estuda 25 minutos de um tema, descansa 5. Estuda 25 minutos e descansa 5. E assim você vai cumprindo aí a sua grade de estudos. Qualquer tema. Pega um tema, 25 minutos de estudo, ou leitura, ou exercício, ou escrita, qualquer coisa do tipo. E descansa 5 minutos. E volta para o mesmo tema ou troca o tema? Pode trocar ou pode continuar. Legal, hein? Pode trocar ou pode continuar. Leitura ativa. Uma coisa que era muito importante na época que eu era estudante, eu ainda sou estudante, obviamente, mas quando estava fazendo vestibular, eu gostava muito de ler a teoria dos livros. Nossa, mas isso não é óbvio. Não, não é óbvio. Para o aluno que é iniciante, não é óbvio. O que o aluno iniciante faz erroneamente? O professor dá aula para ele, na escola, ele vai para casa e já vai atacar o exercício. Não é o correto. Quer dizer, não é que não seja o correto. Para que você possa ter profundidade no tema, é importante você retomar a explicação do professor, né? Pode ser que para você não funcione dessa forma, mas pensa comigo. Se o professor te deu uma teoria na lousa, né? Você registrou aquilo. Se você retoma em casa aquilo que o professor colocou em lousa, a chance de você absorver o conteúdo é maior, né? Então, se você vai direto para o exercício, pode ser que você não consiga ainda resolver porque não absorveu o conteúdo, né? Então, não se trata de ser correto ou errado, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o importante é você, primeiro, ter o conceito bem definido, e o conceito vem por meio da leitura. Então, leia a parte teórica, leia de fato lá o parágrafo que fala da parábola da bolinha que subiu, leia de fato aquilo, é muito importante. Faça a leitura teórica, mesmo que você não tenha entendido o professor, faça a leitura teórica e depois você parte para o exercício. Errou o exercício? Volta para a teoria, porque provavelmente a teoria não está ainda embasada. Comigo era justamente isso que acontecia. Quando eu não conseguia entender o exercício, eu voltava na teoria, me embasava melhor e depois ia fazer o exercício. Era assim que... Responde um negócio aqui. Eu lembro que quando... E já não é mais a minha área, né, que eu tô falando, tô perguntando aqui, de repente pode ser interessante para o nosso aluno. Eu tive um professor boliviano, professor Guillermo Zamalhoa. Me deu aula na primeira e na segunda série do ensino médio. Ele gostava de demonstrar as fórmulas físicas. O sorvetão. Por que o sorvetão é sorvetão? De alguma maneira ele fazia uma expressão que fazia aquilo se concretizar. Eu estou falando uma besteira ou não? Não. Existe como você demonstrar a correção? É importante isso? Você explicar por que a fórmula é daquela maneira ou simplesmente passar a fórmula? Dentro da sua concepção de professor da área de exatas, aí, de matemática. Vamos lá. O aprendizado é uma coisa complexa, né? Então, assim, como é que se dá o aprendizado? Você tocou num tema que é o tema que eu venho estudando nos últimos anos, que é a teoria do conhecimento. Então, como é que se dá o conhecimento? Você precisa do estímulo em primeiro lugar. Então, os seus sentidos recebem as informações. Então, você vê uma coisa, você ouve um som, você tateia, você cheira. Esses estímulos vão chegando para a tua mente. Quando os estímulos chegam até a tua mente forma uma imagem relacionada àquele estímulo. Então, por exemplo, quando você olha, por exemplo, para a Lua, você olha para a Lua e você tem ali o fenômeno acontecendo na tua mente, né? Você tem ali o fenômeno acontecendo nos teus olhos. A informação está chegando para os teus olhos, você recebe aquelas informações e forma uma imagem da Lua. Mas a imagem que você fez da Lua não é a Lua. Ela é um símbolo. Ela é um signo. Ela aponta para a Lua. Ela faz você se lembrar da Lua, mas ela não é a Lua. Ou seja, ela é uma imagem precária da Lua. Então, quanto mais informações você tem sobre a Lua, mais próximo da Lua o seu conhecimento vai estar. Uhum. Então, quando o professor deduz uma fórmula física, quando ele deduz um raciocínio matemático, ele está te dando maneiras de se apropriar ainda mais daquele recurso que em alguns momentos você ainda não tinha. Então, ao deduzir uma fórmula, ele está te dando um reforço sobre o conceito. Porque ele poderia muito bem resolver o exercício e te ensinar a resolver o exercício. Mas quando ele traz para você elementos com ângulos diferentes, a tua mente forma
signos e símbolos e informações vão sendo conectadas para que você, aos poucos, tenha uma imagem mais perfeita daquilo que ele está querendo te ensinar. São diferentes ângulos, diferentes takes que vão formando conhecimento. Conhecimento que nada mais é do que um conceito melhor estabelecido, né? A nossa mente, ela é racional no sentido de que ela trabalha as proporções, né? A palavra razão, na matemática, é justamente uma proporção. Então, a palavra ratio, em latim, é razão, é proporção. O que significa proporção? É uma comparação. Então, quando você tem várias informações, você consegue comparar melhor. Se você consegue comparar melhor, você raciocina melhor. Então, quem raciocina melhor é quem tem mais recursos comparativos. Quanto mais comparação você tem em particular, melhor é o seu conhecimento, melhor é a sua inteligência. Perfeito. Então, quando o professor traz mais elementos, e mais elementos, e mais elementos, mais comparação você vai ser capaz de fazer. E aí você se torna uma pessoa mais inteligente por isso. É uma peça do Lego a mais ali exatamente. para você construir aquele signo que é o conhecimento. Exatamente. Muito bom. Então, isso é uma das teorias aí do conhecimento. Muito bem, então estamos falando de leitura ativa, fazer uma revisão regular dos temas, isso é muito importante. Então, revise os temas. Estudou matemática? Revise antes de fazer a prova, antes de fazer as questões. Estudou português? Faça uma revisão do tema. Converse com um amigo, converse com um professor, converse com alguém, mas não deixa as informações se apagarem na sua memória, né? O conhecimento é como se fosse uma luz. Então, às vezes ela vai ficando mais apagadinha. Aí você lembra daquilo, acende de novo, né? O conhecimento ele tem uma relação direta com a luz, né? Afinal de contas, a gente só vê o mundo porque ele está iluminado, né? Inclusive, o nome que se dá à pessoa que estuda é o aluno. Aluno, exatamente. Aquele que não tem não a luz, tem luz. E busca a luz para se tornar uma pessoa melhor. Então, fazer uma revisão é muito importante. Fazer simulados, né? Fazer simulados de provas. Fazer provas antigas, resolver questões, resolver simulados, entender como é que é a prova. Estudar, de fato, como que as questões caem na prova. Fazer os simulados, as simulações são muito importantes. Isso vai contribuir para o seu aprofundamento aí do conhecimento. Ensinar os outros, como eu falei, né, nos grupos de estudos. Ensine o amigo, ensine o colega, ensine até o seu professor, se for o caso, né? A gente não sabe tudo. Mnemônicos, né? O que é o mnemônico, pessoal? Mnemônico é você criar uma fórmula para guardar uma informação, né? Então, por exemplo, na tabela periódica existem 8 colunas. Existem maneiras de você decorar as 8 colunas usando frases, né? Então, por exemplo, você vai pegar lá a coluna 6 da tabela. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Você decora essa coluna usando uma frase. Por exemplo, os 7 porquinhos. Você consegue decorar a frase. Você consegue decorar a frase e consegue decorar a tabela periódica. As aulas de gramática, né? O Pina Cavasp. Como que é? Outros. Cafés para 2. Você tinha feito um outro. Com 7 caminhões, comprei pão e frutas. Transporte, fruta e pão. Né? Para você saber as orações coordenadas, né? Coordenadas. Isso. Então, assim, existem frases que podem te ajudar a decorar temas mais complexos. Isso é mnemônico. A gente pode falar depois sobre os mnemônicos, numa aula só sobre mnemônico, de repente. Isso é legal de fazer. A subordinada substantiva. Subordinada substantiva. Lembrei. Exatamente. Aprendizado multissensorial. Aprenda ouvindo, aprenda lendo, aprenda assistindo aula online, aprenda escrevendo, aprenda conversando, aprenda conforme der para aprender. Não tem um único jeito de aprender. Aprendizado multissensorial. Aprenda de várias maneiras, né? Então, com isso, Raio, a gente fechou as técnicas de estudo, caminhando agora para a gestão do tempo. Isso aí. Gestão do tempo, para finalizar aqui o nosso tempo de podcast. Está acabando, galera. Espero que vocês estejam gostando aí. Tem bastante informação para que a gente possa fazer um excelente Enem esse ano. Tá? Então, metas claras. Primeiro ponto. Fala um pouco aí. A gente falou sobre meta clara, Raio, agora há pouco, mas reforça para a gente aí. Metas claras. Gente, metas claras no sentido de que você precisa ter o conhecimento básico para que você consiga, sob esse pavimento do conhecimento básico, conseguir construir aquilo que você de fato necessita. Você falou das 4 operações. Eu falo aqui puxando a sardinha para o meu lado. Eu preciso saber as 10 classes gramaticais. Porque sem entender as classes gramaticais eu não consigo fazer, por exemplo, uma análise sintática. E se eu não compreendo a sintaxe do funcionamento de uma oração, eu não consigo pontuar bem uma frase e isso me compromete lá na redação. E se eu falo para você, não, agora a minha meta é construir um texto conciso, correto, coerente e tudo mais.
mas eu não sei fazer uma análise sintática. Eu separo o sujeito do verbo com uma vírgula. É necessário que eu volte um pouquinho a fita ali, ó, eu fazendo meme velho aqui, ó. Volte um pouquinho ali o arquivo e construa o meu conhecimento com base naquilo que eu ainda não domino. Eu preciso dominar aquele conhecimento anterior e devagarinho ir construindo aquilo de que eu preciso. Então, metas claras. O que você não sabe? Eu não sei pontuar. Por que você não sabe pontuar? Ah, porque eu não sei o que é um adjunto adverbial. Então, vamos lá, temos que estudar classe gramatical. Preciso saber o que é um advérbio. Se você não sabe o que é um advérbio, não sabe o que é adjunto adverbial. Ah, eu não sei o que é um verbo. Então, se você não sabe o que é um verbo, o que é um adjetivo, tampouco um advérbio. Então, a gente precisa voltar até o começo daquilo que você domina. E a partir dali, você traçando pequenas metas a fim de que você construa essa teia de que você precisa e aquele conhecimento que vai ser útil na hora de você prestar a sua prova do Enem. Maravilha. Meta clara. Priorizar tarefas, né? Como você acabou de colocar. Então, assim, aprender classe gramatical vem antes de aprender análise sintática. Então, aprenda primeiro o que tem que aprender. Perfeito. Priorizar a tarefa. O que vem antes? Por exemplo, na física, o que vem antes? Na física vem o sistema de medidas. Eu tenho que saber o que é tempo, segundo, minuto, hora. Eu tenho que saber o que é metro, quilômetro, milímetro. Eu tenho que saber o que é, por exemplo, massa, quilograma, grama, miligrama. Se eu não sei isso, como é que eu vou estudar força? Como é que eu vou estudar velocidade? Então, priorize as tarefas. O que eu tenho que aprender primeiro, né? As primeiras coisas primeiro. Os americanos usam muito esse ditado, né? As primeiras coisas primeiro. O que vem primeiro. Não tem como mudar isso, né? As primeiras coisas primeiro. Então, priorize as tarefas. Faça primeiro o que tem que ser feito em primeiro plano. Perfeito. Né? Criar um cronograma de estudo. Eu começo estudando na segunda-feira e termino no sábado. Ou eu estudo só terça e quarta. Ou eu estudo de domingo a domingo. Qual é o teu cronograma? E tudo bem você estabelecer um fim de semana vago, né? Tranquilo. Desde que você dê conta Exato. de fazer o que tem que fazer nos outros 5 dias. Exatamente. Então, assim, o que eu vou estudar na segunda-feira? Quantas horas? O que eu estudo na terça? Quantas horas? Tem que saber. Tem que se planejar. Ninguém vai planejar isso para você. Ninguém vai te dizer, olha, você tem que estudar 1 hora por dia. Depende do que você aguenta, né? O quanto você aguenta é o quanto você vai estudar. É 1 hora por dia, 2 horas por dia, é de domingo a domingo, é sábado, somente sábado de manhã. Enfim, decida-se, né? Em relação ao cronograma, né? O máximo que você conseguir estudar, né? Eliminar distrações, falando disso, né? Porque se você se distrai, a gestão do seu tempo não está adequada. Samuel vai pro céu, Samuel. Samuel vai pro céu. Espero que ele não esteja vendo o podcast. Então, assim, se você se distrai, você não está fazendo a gestão do seu tempo, né? Tudo está perdendo foco, tudo está te fazendo perder o foco, não está fazendo uma gestão do tempo adequada. Eliminar distração. Aproveitar intervalos produtivos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Esses dias eu estava lendo um livro sobre técnica de ensino. Não era sobre técnica de estudo, era sobre técnica de ensino. E aí uma passagem do livro estava dizendo o seguinte: uma professora americana, ela tinha uma técnica que ela fazia com os alunos para entregar material em sala de aula. Olha que coisa, cara. Ela criou uma técnica que era a técnica que ela usava para entregar material para os alunos em sala de aula. Então, por exemplo, ela chegava lá com um chumaço de papel, né, um monte de lista de papel para entregar para os alunos. Então, ela tinha um jeito de entregar aquilo para otimizar o tempo. Caramba! Para não levar muito tempo. Então, com a técnica que ela desenvolveu, que era uma técnica básica, entregava da primeira carteira para o final, entregava para o primeiro aluno passava para trás, era uma coisa básica. Mas reduzia o tempo de entrega para 1 minuto e 20. E os outros professores faziam em 5 minutos. Porque ele dava conta de fazer tudo sozinho ali. Aplicando a técnica dela de entregar o material didático em sala de aula, o tempo que ela entregava era 1 minuto e 20 por sala. Outros professores gastavam 4, 5 minutos. Meu Deus, é muito discrepante. Ou seja, o tempo que ela economizava ao longo do ano chegava a 60 horas de economia. Meu Deus. 60 horas que os outros professores estavam perdendo em relação ao ensino. Então ela ganhava tempo. Então, estudar, né, agora usando aqui para o nosso exemplo do Pop Enem, você pode otimizar o seu tempo de estudo. Como eu falei, acordou, pega o livro e já começa a estudar, vai ler uma coisa, já planeja lá alguma coisa deitado mesmo na cama.
Não vai levantar, demorar, vai escovar o dente, comer, aí 2 horas depois você ainda está pensando em começar a estudar. Planeja ali os intervalos de estudo, da escola para casa, estudo no ônibus, ouça esse podcast no ônibus, né? Assista um vídeo na hora que você está, de repente, depois do almoço, dê um tempinho ali, dá uma estudada, assiste um vídeo. Tenta otimizar o seu tempo. Se o seu tempo é escasso, crie condições para que ele possa ficar um tempo maior. Agora, se você tem um tempo infinito, né? Se você tem muito tempo, tudo bem. Né? Tem alunos que têm bastante tempo. Tem alunos que têm bastante tempo. Tem alunos que não têm. Eu, quando era adolescente, tinha tempo para estudar. Então, tanto faz ali que momento eu estudar, porque eu tinha tempo. Minha mãe me apoiava, a família apoiava. Então, eu tinha tempo para estudar. Mas quando eu fui ficando mais velho, já não tinha mais. Comecei a trabalhar, comecei a fazer outras coisas e não tinha mais tempo para estudar. Então, otimize o seu tempo. Não perca tempo, né? Por exemplo, você vai fazer um exercício de física e você fez no dia anterior um mapa mental sobre aquele assunto. Sim. Até amanhã talvez eu tenha esquecido, eu vou dormir e vou esquecer. Então, ó, deixa o exercício de física aqui, pega esse mapa mental, coloca do lado. Porque quando eu for fazer isso aqui, com certeza eu vou precisar consultar. Então, já é uma forma de você se livrar daqueles livros anteriormente já lidos. Sem então, dúvida. leu o mapa mental, bateu, pronto, otimizou. Sem dúvida. Acabando aqui, galera, olha só, mais 3 itens só, hein? Mais 4 itens aqui. Revisar e ajustar o conteúdo, nós já falamos desse item. Revise o conteúdo, ajuste o conteúdo, isso vai te fazer ganhar tempo, né? Utilize ferramentas de organização, Excel, aplicativos. Tem uma série de coisas que você pode usar para fazer a sua gestão do seu tempo. Despertador, né? Despertador vai tocar a cada hora para eu lembrar que eu tenho que tomar água. Coisa do tipo. Aplicativo de agenda salvou minha vida, gente. Aplicativo de agenda, isso é importante. O Ismael aqui, gente, o Ismael, ele anota as coisas. Você lida bem com o papel, né? Sim, adoro. Gente, eu preciso de despertador em tudo, senão não funciona. Adoro papel. Foi libertador. Com certeza. Utilizar ferramentas de organização, estamos falando disso. Alocar tempo para descanso. Então, assim, estudou 3 horas, sei lá, vai dormir 15 minutos. Estudou 5 horas, vai tomar uma água, vai conversar com alguém, vai ler um livro de poesia, vai ouvir uma música. Vai cantar, vai tocar um instrumento. Quem gosta de tocar, eu gosto de tocar instrumento, então estudava um pouco, tocava instrumento, enfim. Faz o que você achar melhor para distrair e descansar, né? Descansar a sua mente. E por último aqui, gestão do tempo, falando de gestão do tempo ainda, praticar consistência. A consistência, ela é o fator decisivo para a sua aprovação no Enem. Então, olha só, pessoal, eu consegui ser aprovado no Enem, no ano que eu prestei o Enem. Depois eu continuei prestando concurso público. Fui aprovado em alguns concursos públicos também. O último concurso que eu passei foi para engenharia aqui da cidade de São José, fazendo concurso público. Ou seja, a consistência no estudo me abriu muitas portas. Me abriu as portas para o Enem, me abriu as portas para alguns concursos públicos estaduais e municipais. Me abriu portas de possibilidades para dar aula, para poder desenvolver os projetos do Pop Enem, para desenvolver os projetos que eu possuo na área de educação, porque eu nunca parei de estudar. Então, continuar estudando com consistência é o grande desafio, é o grande segredo, né? A chave está aí. Porque se nós paramos de estudar, nós atrofiamos a mente. É como um músculo, né? Eu aos 20 anos eu era muito mais forte do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu parei de treinar. Então, eu perdi massa muscular. E a inteligência é a mesma coisa. Se você para de estudar, para de ler, para de falar, para de comunicar, você fica inferior, você se torna uma pessoa menos inteligente, perde conhecimento, a memória se apaga, você não é tão sagaz, não é tão culto quanto você poderia ser se você mantiver a consistência. Então comece a estudar e não pare mais. Comece com 1 hora por semana, aumente para 2, aumente para 3 e não pare, não deixe regredir, né? Avance, porque o segredo do seu sucesso no Enem esse ano é a consistência. É tudo isso que a gente está falando, mas esse último item é super importante. Não desista, não pare de caminhar, não dê um passo para trás. Você pode até dar uma pausa, mas regredir jamais, né? Jamais. O Van Damme tinha um filme na época lá que a gente assistia que era Regredir Jamais, era uma coisa assim, né? Qual que é o filme agora? Vencer sempre, retroceder jamais. Acho que era esse o nome do filme. Inclusive retroceder jamais. O meu subtítulo do WhatsApp é Vencer Sempre. Vencer sempre. E um bracinho assim. Agora você coloca lá, retroceder jamais. Pronto, vou que é o colocar filme isso do aqui. Van Damme lá. Mas na verdade o Van Damme era o vilão nesse filme.
Ah, então, Ele era o vilão. eu sabia Era um dessa frase, eu garotinho. não sabia o da Era um ponte. garotinho que lutava karatê e o Van Damme era o vilão do filme. Ele ganha do Van Damme no final do filme. Muito bom, Ismael. Beleza? Cara, olha só, gente. Nós, então, nesse podcast, tratamos sobre as peculiaridades da banca do Enem. É necessário você conhecer a banca, porque às vezes você conhece a banca e não é para você, não é a porta de entrada para o seu sonho. Então, conheça a banca, as propostas, as chances que você vai abraçar fazendo a prova do Enem. Para que você tenha sucesso uma vez que você entendeu qual é a da banca, é necessário você manter uma mentalidade que te privilegie, é necessário você fugir dos sabotadores, é necessário você gerir o seu tempo com sabedoria e é necessário que você empregue de maneira clara uma técnica de estudos. Se você precisa de ajuda, nós temos como te ajudar. O Enem com mais de 400 aulas gravadas, com professores graduados e pós-graduados em suas áreas do conhecimento, com professores também disponíveis e dispostos a fazer você uma máquina de passar no Enem. Ok? As últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas e um time coeso, muito capacitado. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Ismael, Beleza? muito obrigado aí por dividir a sua expertise e o seu Falou. tempo com a gente. E, Valeu. galera, nos comentários, as dúvidas, em qualquer lugar aí, né, Ismael? Na descrição do vídeo você vai ser jogado para a nossa página comercial. Tudo que você precisa saber tá lá. Então, desde já, muito obrigado. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Até Valeu. mais, gente.